Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Pode Ser Franca. Esse podcast que é destinado a você, empreendedor, e a você que sonha empreender, e a nós, clientes, que gostaríamos de saber, vamos saber, na verdade, né? O que tem de melhor no nosso mercado. E eu sempre trago especialistas aqui, e hoje eu trouxe uma especialista em vendas. Ela que é formada em marketing, tem especialização pela FGV, ela tem também especialização lá no Vale do Silício pela Startse. E também é especialista em perfil comportamental. Gente, o currículo dela é extenso. Foi difícil escrever aqui, foi desafiador. Aí a gente resumiu. Mas ela também trabalha muito com perfil comportamental e está com o programa Growth Sales. Ela vai dizer melhor. Sales. Vamos receber essa maravilhosa aqui, Roberta. Incrível. E aí, seja muito bem-vinda. Muito obrigada por aceitar o meu convite. Estar aqui conosco. Gabi, obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui, poder compartilhar um pouquinho da minha história, um pouco do trabalho que hoje eu desenvolvo. Estou nessa jornada há 3 anos fazendo isso. Uau. E é uma honra estar aqui. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço. O que te levou para essa jornada do desenvolvimento humano? Porque eu vi que as suas especializações, elas são voltadas a vendas e também através do desenvolvimento humano, porque vendas é só uma técnica, né? Mas eu acredito que o humano que opera essa técnica deve ser desenvolvido. O que te levou para esse mundo? Exatamente isso. Eu passei por um treinamento de inteligência emocional. Eu estava vivendo um momento desafiador na minha vida e busquei treinamento de inteligência emocional. E no treinamento eu fui impactada. Eu entrei com uma demanda e saí com outra. Uau! E a partir dali, eu já trabalhava com consultoria, já trabalhava com a parte de vendas, até treinava as pessoas, mas sem muito conhecimento, sem técnica para treinamento. Certo. E aí, depois do treinamento de inteligência emocional, eu saí com uma decisão: construir um amor com a minha filha caçula. Uau! Até então, ela não queria me chamar de mãe, porque eu vivia pelo trabalho. Eu trabalhava demais. E esquecia. Eu achava que as minhas filhas, elas poderiam ser um cartão de crédito. Então, eu dava de tudo, mas não dava a minha atenção e não dava a minha presença. Nossa, quantas mães estão nesse papel hoje? Exatamente. Muitas, porque as pessoas acham que criar filhos é o zelo, o sustento. Eu vou dar tudo o que você precisa, eu vou te abastecer, mas eu vou viver 10, 12, 14 horas no meu trabalho. E posso falar, é inconsciente. Aham. A mãe que ela tem a consciência, ela muda. Mas enquanto a gente não tem consciência, não tem como mudar. E o que te trouxe essa consciência? Porque você estava lá, você foi no desenvolvimento pessoal por conta do trabalho, eu imagino. Exatamente. Que curso você fez que te abriu os olhos? Eu fiz o método CIS. Uau. E nos primeiros 40 minutos, o Paulo fez uma analogia de família. E quando ele terminou, eu dei um grito. O meu método CIS tinha 6.400 pessoas presenciais. Uau. Mas eu dei um grito. Zói! Foi exatamente assim. Que é o nome da minha filha caçula. Uau. E quando eu dei esse grito, eu imagino que um monte de gente deve ter falado, essa mulher é louca. Mas um monte de gente deve ter entendido aquela dor. Então eu fui buscar uma resposta profissional. E ali eu me deparei com um problema pessoal que eu não tinha noção, Gabi. Eu não tinha noção, eu não tinha consciência que aquela situação que eu estava vivendo, escrava do trabalho, estava prejudicando e afetando a minha família. Meu Deus. Mas principalmente a minha caçula. Na época, a Zoe tinha 3 anos. Oh, meu Deus. Então ela ficava muito tempo na minha mãe. Às vezes eu deixava na minha mãe 15 dias. Seguidos. E eu chegava na minha mãe e ela falava, oi mãe, tudo bem? Tchau, 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 pode ir? Vínculo zero. Nada. Você conseguiu reconstruir esse vínculo? Reconstruir. Porque dizem que é mais fácil continuar do que recomeçar, né? Como que foi esse recomeço? Foi muito desafiador. No primeiro momento, você sai do método CIS meio transformado. Meio? E a minha filha mais velha, ela fala assim, você sai abduzido. A minha mãe saiu abduzida. Então eu cheguei na minha casa e falei assim, a partir de agora vocês vão perceber que eu tenho um comportamento totalmente estranho. Então, por favor, me respeitem. Aí eu comecei a fazer o quê? Agenda programada. Uau, muito bom.
Yes, eu sou. Uhum. V0. Você gritava Yes dentro de casa? Gritava. E como que era pra ela? Então, eu Eu fiz o fazia em modo primeiro. avião, acredita? Eu fiz o primeiro. A família achou estranho. Fizeram umas 2 vezes. E quem me apoiava todos os dias fazendo? A pequena. A pequena. Oh, meu Deus. O V0, ela não me abraçava. Ela não gostava de abraçar ninguém. Uhum. E eu comecei a treiná-la. O V0, o abraço de 40 segundos, a validação. E ela começou a mudar o comportamento. Nossa, Então, criança. a gente parava na frente do espelho e eu ficava, yes, 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 yes. Uhum. E ela junto, vai, mamãe! E aí, ela colocava a música. Que A gracinha. função dela era colocar a música. E ela me acompanhava. Eu ia para a escola, levava ela para a escola de manhã, e eu ia validando ela no carro. E aquilo começou a mudar. Uhum. Com 3 meses, um dia ela olhou para mim e falou assim, eu te amo tanto e você é a melhor mãe do mundo. Então, Gabi, não teve preço. E ali eu continuei, fazendo todos os exercícios. A melhor que validação da podia. vida, né? Foi. Então, com 3 meses, quando a Zoe falou isso pra mim, e ela começou a me chamar de mamãe. Ela não te amava. Não. Ela mal me chamava de mãe. Aquilo mudou a minha história. E eu continuei. Em seguida, eu fiz formação em coach, fiz com o Paulo. Aí comprei a franquia Febracis. Vivi toda a jornada Febracis. E fiz o perfil comportamental. Uma boa empreendedora, hein? Já vai e compra a franquia. Já vai atrás. O que? Se eu posso viver o meu pessoal junto com o meu profissional, agarrou mesmo, né? Agarrei. Uau. E eu fui viver o processo. Eu esqueci de tudo, porque a minha missão ali era reconstruir a minha família. Que incrível, então, gente. quando eu fiz a formação em coach, aí eu ouvi falar do perfil comportamental, que até então eu não conhecia nada. Uhum. Mas só uma historinha que a Dani contou foi o suficiente para eu começar. A Dani é uma treinadora, gente, Isso, da Febracis. A Dani é a treinadora que me formou em perfil comportamental. E ali eu comecei a fazer Que os historinha foi exercícios. Ela contou uma história do álcool. A gente estava no meio da pandemia. Aham. Então Tudo ela de contou uma máscara, historinha do álcool e ela contou dentro dos perfis. Como que um dominante levaria o álcool até o final da sala? Ele arremessa o álcool. Resultado. O álcool em gel. Tipo assim, eu pedi um álcool em gel pro dominante. Então pega o álcool em gel, fala, dominante, leva no final da sala. Ele vai arremessar, porque o foco dele é o quê? Resultado. Quero levar até o final da sala, independente de como. Agora pede pro influente. Nossa, ele não Ele leva. vai conversar com todo mundo, ele vai demorar pelo menos uns 40 minutos para levar o álcool. Até eu chegar ao final da sala. E pede pro estável. Quando ele chegar na primeira pessoa, que a pessoa conversar com ele... E se ele se esbarrar, então, né? Ai, desculpa, eu não queria te machucar. Então, o estável vai demorar um tempo maior, porque ele vai ficar pensando como ele vai, e se alguém encontrar ele no caminho, esquece. Que aí ele vai ficar conversando. Ele é voltado e aí ele pra não vai pessoas. conseguir parar a pessoa, porque ele tem que ouvir, ele é um bom ouvinte. Uhum. E o conforme? Ele vai olhar e vai, e volta sem olhar pra ninguém. Quando a Dani contou essa historinha, eu falei, meu Deus, ele tá falando da minha casa. Tinha todos os perfis lá. Sim, eu sou influente com estável. Uau. Então, por isso que eu comprei todas as franquias e fui viver o processo. O meu marido é dominante com conforme. A minha filha caçula é dominante com conforme com estável. Uau. Não, a minha filha do meio, a Iron, de 19 anos hoje. E a Zoe é dominante com influente. Ai, que bom que ela é influente, né? Isso. Ela me entende um pouquinho, mas ela manda em todos. Então, eu sou a única pessoa da minha casa que não tem dominância. Uau. E como ali... você era tão executora, o que te... Hoje, olhando aí, assim, a sua história, por cima, assim, o que te fazia trabalhar tanto? Crenças de pai e mãe. Tá. Crenças de pai e mãe. Eu sou filha de uma conforme altíssima. Porque é estável. Eu fico pensando, como que uma personalidade estável, não é julgando, tá? É só tentando entender. Conseguia deixar a filha com a mãe por 15 dias seguidos. Porque o meu foco era resultado. Eu queria dar certo. Eu queria fazer acontecer. Eu queria mudar a história da minha família, da minha casa. Entendi. Agora eu consegui entender. O estável também, ele foca nas pessoas. Quando eu fiz o meu perfil comportamental, eu fiz com uma amiga chamada Juliana Bandini. Ela que fez meu perfil. O meu perfil comportamental I87. Meu Deus. E S56. Esse é o meu perfil comportamental.
Então, eu só não sou 100% sem noção porque eu tenho o S que me segura. É que o influente, ele é... Ele é... fala demais. brinca demais. Ele brinca demais. Eu não sou brincalhona, tá? Aí eu tô no S. Mas aí também tá nas minhas crenças. O que eu fiz? Quando eu comecei a entender sobre perfil, eu fui me entender. Sim. Então, quando eu fiz o perfil, eu tava DC. No momento desafiador. Uau. Então, Nossa. eu não me reconhecia. Eu me olhava no espelho e não me reconhecia. Eu estava 15 quilos acima do que eu tô hoje. Uau. Pra quem não entende DC, explica um pouquinho mais. Dominante com conforme. Então, eu estava mandona. Que é o dominante. Autoritária. Foco no resultado. Dominante. E conforme. Organizada. Fazendo processos. Você se esforçava muito pra ser o DC? Sim, Era demais. aquela energia surreal que você gastava, porque influente não tem nada disso. Eu dormia 2 horas por noite. Mulher de Deus. Eu acordava às vezes 3 da manhã, faltou 1h30. Você não aceitava a sua influência? Não. E aí, quando eu fiz o perfil, eu não aceitava. Eu falava, eu não quero ser influente com estável. Eu quero ser dominante. Eu quero mandar em todo mundo. Por quê? Porque o influente não briga com ninguém. Porque ele tem que manter a sua aparência, a sua audiência, né? Que a gente audiência, brinca. Então, ele precisa estar bem na foto. Ele precisa ser ele não bem vai brigar. visto. E o estável, que não gosta de conflito? Ai, meu Deus. Então, quando eu fiz o perfil, eu fui entender quem eu era. Aonde eu sou influente. Aonde eu sou estável. E eu precisava me equilibrar também. Tem isso. Porque eu tava com o perfil trocado. Com certeza. O meu adaptado tava totalmente trocado. E aí, os exercícios, entrar na jornada do processo foi me ajudando a equilibrar. Porque aí eu fiz uma transição de carreira. É porque daí não... você era em que empresa? Que empresa você trabalhava nessa época? Eu era sócia de uma empresa de serviços e soluções para empresários. Eu saí da sociedade e fui empreender no coach. Uau! E aí? Como foi? E aí, isso foi um desafio. Porque eu saí de um serviço que eu conhecia. E você tinha resultado nessa área? Tinha, muito resultado. Financeiro? Sim. Tanto a empresa, quanto meu, quanto dos clientes. Sim. E aí, o que aconteceu? Eu saí e fui empreender no coach, que eu não conhecia nada. Nossa. E aí, o que eu fiz? Eu conheço de business. Eu já sempre prestei consultoria. Eu presto consultoria desde 2013. Então, o que eu fiz? Vou juntar o que eu tenho de conhecimento, de marketing, de vendas, de estratégia, de excelência de atendimento ao cliente. E vou trazer a inteligência emocional junto. Nossa, e o perfil comportamental. Por quê? Por que o sócio tá escravo do negócio? Como eu estava. Porque ele não tem consciência. Por que os funcionários estão todos batendo um no outro e tá aquela confusão toda? Porque ninguém tem consciência de quem é. E aí foi isso que me levou a construir a minha empresa, que é a Raiz Solutions. Gente, ela me trouxe uma agenda aqui sem linhas, que era o que eu estava querendo para colocar toda a criatividade em pauta, né? Sem pauta. Olha que lindo. Raiz Solution. Que incrível. Então, essa empresa hoje você trabalha a raiz dos problemas. Exatamente. Qual é a proposta? Nossa. Raiz é pegar o que a pessoa tem de mais puro, que muitas vezes está guardado, está latente, está oculto e ela não sabe, e trazer para fora a melhor versão dela. Uau. E as solutions são soluções. Então, eu trago soluções para empresas. Muito porque bem. Empresas sem crescimento é fadada à falência. Claro. Eu já fali 3 vezes. Uau. Então, eu sei a dor de perder muito tudo. doloroso, meu Deus. E uma empresa que não tem as pessoas certas no lugar certo, também a probabilidade dela falir é muito grande. Então, eu trouxe um pouco do conhecimento que está dentro do que eu estudei e busco isso. Por quê? Porque o nosso foco é em pessoas. Entendi. Sim. Não existe, eu falo assim, não existe CNPJ sem um coração atrás. Com certeza. E é o coração dos sócios e é o coração dos funcionários, aqueles que estão junto com a gente. A gente fala assim, olha, o funcionário não está lá para construir o seu sonho, mas ele está para construir o dele. Com certeza. E eu, como dono de empresa, como dona de empresa, eu tenho que ter a consciência que eu tenho que ajudar o meu funcionário a construir o sonho dele. Claro. Nem todo mundo nasceu para empreender, porque se todo mundo tivesse nascido para empreender, não teríamos empresa.
Exato. Mas Nem todo mundo está disposto a empreender, na verdade, isso, né? porque é um grande desafio. Claro que é. Não é tão simples. O mundo dos negócios, para nós empresários, é solitário. Sim. Tem dia que a gente acorda com vontade de desistir. E não é porque tem alguma coisa errada. Mas é Porque a gente não porque tá afim mesmo. a carga da responsabilidade é muito grande. Muito. E por que eu não trago meu time para perto? E por que eu não construo um time de alta performance, de excelência, de pertencimento? Então é isso que eu busco hoje levar para dentro das empresas. Sim. Olhar o seu funcionário pelo coração dele. Exato. Porque foi isso que aconteceu comigo. Porque eu sempre falo, quando a gente começa a treinar o funcionário, coloca ele no lugar, ele começa a se enxergar, o primeiro resultado não é na empresa. O primeiro resultado é na casa dele. Mas o reflexo do que ele tem dentro de casa vai ser a melhor produtividade dele dentro da empresa. Ele vai conseguir ajudar o empresário a crescer mais, porque ele vai estar disposto a fazer as coisas. Vai ter mais sentido para ele. Exatamente. E ele vai ter uma coisa que a gente chama que é a gratidão. E quando eu sou grato a alguém, gratidão você não paga, Gabi. É o mesmo que eu chegar e falar assim, ó, eu te ofereço um copo de água, como que você vai me devolver ele? Eu agradeço, só. Mas eu aí agradeço com boas ações com aquela pessoa depois. Exatamente. Por quê? Porque quando você estava com sede, você queria beber água, você não tinha como, e eu cheguei e te dei água, eu vou ficar eternamente na sua vida. E é exatamente isso. Quando o sócio, ele olha para o funcionário e ele começa a olhar para o coração dele, pensar que ele tem que ter um ambiente mais saudável, um ambiente mais leve, e ele começar a enxergar que ele vai produzir mais, isso tudo muda. Muda o jogo, muda a história, muda o resultado. E é exatamente isso que eu levo para as empresas. Muito bom. E como foi trabalhar com isso de início? Você saiu de uma... vamos falar que era uma técnica. Você era especialista em técnica. Aí depois você fez essa transição de carreira. Durou quanto tempo? Para se transformar em especialista em seres humanos. Gabi, eu imergi em tudo e comecei a praticar. Uau. Eu saí, no início, eu saí de porta em porta, batendo nas empresas e pedindo uma oportunidade. E quais foram os seus primeiros resultados, assim, no outro, que você olhou, nossa, tá dando certo? O primeiro resultado foi na Leide, que foi a primeira pessoa que acreditou em mim. E ela imergiu no processo de coach. Ela fez? Ela fez um processo de coach individual. Uhum. E nós trabalhamos toda a identidade dela. A Leide não tinha vontade nem de ter filhos. A Leide é uma dona de empresa. Ela é uma amiga minha, que estava vivendo um momento super desafiador. E eu falei para ela assim, vamos lá. E ela começou a empreender, mas estava perdida. E ela não queria ter filhos. Uau. E nesse processo nós curamos as dores. E hoje ela tem um bebezinho que vai fazer 1 ano. Ai, que fofo. E às vezes o não querer ter filhos é o reflexo do que a gente absorve do mundo, né? Sim. O mundo é perigoso. Olha como eu sofri na minha infância, eu não quero passar isso para outro ser humano, né? E nas empresas eu fui construindo isso. E as pessoas começaram a mudar e as empresas começaram a ter resultados. Então eu tive empresas que saiu de um faturamento de 170 mil para 546. Uau, gente. Isso eu tô falando de um trabalho de 10 meses. Eu tive empresas que saiu de faturamento de 95 mil para 110 mil em 2 meses, com um ticket médio de R$80. Então, eu tive vários resultados, mas todos eles, o primeiro foco foi em pessoas. Eu treinei uma empresa que eles fizeram um treinamento de inteligência emocional primeiro. E quando o sócio da empresa não ia na empresa, tinha 2 anos. Por traumas, por medo, por uma série de coisas que ele tinha vivido. Acontece muito mais do que a gente imagina, viu, gente? E quando foi na semana... Ele fez um treinamento comigo no domingo e na segunda-feira ele foi presencial. Gente. E eles começaram a trabalhar gratidão, pertencimento, teve cura, teve mudança, teve perdão. Uma empresa com 14 funcionários. E eles foram transformados. Nossa. Olha... Parabéns pela sua ousadia, né? Porque tem que ser bem ousada para entrar nesse âmbito emocional do funcionário, do colaborador, do dono. Como você era recebida por eles, assim? Porque, assim, as pessoas contratam um treinamento esperando que, você tem que fazer isso, isso, isso. A hora que começa a perguntar deles, como que era esse olhar para você? Eles te aceitavam logo de cara? Tipo, eu vou abrir para essa mulher aí. Não vou abrir, não.
Não, as pessoas não aceitam. Uhum. Ainda é um grande desafio, É um desafio. porque muitos empresários, como eles ainda estão sem consciência, Uhum. então quando eles falam assim, vem treinar o meu time de vendas, porque eu quero faturar 3, 4, 5 vezes mais. Ok, mas vamos lá. Quando eu começo a fazer as Vai pro perguntas, coração. eles começam a ficar como? Confrontados muitas vezes. Porque as perguntas vão confrontar. Acaba virando um ambiente hostil pra você. E aí você tem que ter inteligência emocional pra lidar com isso. Mas aí a gente conduz, porque você faz perguntas poderosas de sabedoria, Uhum. onde você leva ele a ter consciência do Exato. que muitas vezes o time não está batendo a meta, ou o sócio não está alinhado com o time. Então a gente tem que ter um alinhamento de time. Claro. Eu faço alinhamento de time, eu faço descrição de cargo. Que é muito importante essa Sim, clareza. é. Porque às vezes o seu colaborador não tá desempenhando o papel necessário porque ele nem sabe o que tem que fazer. Quantas vezes Exatamente. você contrata e fala assim, ó, o trabalho é esse. Você tem que fazer suco, vamos passar pra pastelaria, gente. Eu sempre trago os meus exemplos. Tem que trazer suco, tem que fazer suco, tem que atender o cliente, tem que limpar a mesa. E é isso. Se vira. Se vira. A Se maioria vira. das vezes é assim. Aí a pessoa começa nos primeiros dias, vai se debatendo, e aí ela se perde, aí o sócio, aí o dono fala, nossa, contratei uma pessoa incompetente. Aí eu pergunto, você treinou? Você Não, explicou? eu falei o que tinha que fazer. Eu só mandei. É. Tem gente que fala assim, ó, você vai fazer isso, copia o outro. Nossa. Segue, ó, fulana, ou passa pro outro funcionário. Ó, treina a pessoa ali, ensina ela, porque já fiz treinamento isso. as pessoas não fazem. Mas assim, ó, ensina. Às vezes o dono tá tão cheio de tarefas, ele tá tão refém da empresa, dos problemas, apagando incêndios, né? O dono vira bombeiro, né? Exatamente. E ele não quer saber disso, ele quer passar. Eu já fiz isso, eu já peguei uma funcionária que era muito boa e falei assim, olha, eu vou contratar essa pessoa aqui, você vai treinar ela. Só que ela vai treinar do jeito dela. E como que eu vou multiplicar minha empresa depois, replicar atendimento se eu não sei nem os processos, né? Exatamente. Então, uma das coisas que a gente faz na entrega é fazer um manual de boas práticas. Ótimo, É top. ajudar, é fazer... Porque assim, ó, eu pego muito. O empresário fala assim, a função é essa daqui. Eu falo, ok. Aí quando eu chego com o colaborador, é outra. Aí eu falo, quem tá errado? Sabe o que eu costumo perguntar? Porque eu trabalho exatamente com isso também. Eu falo assim, olha, quando você chega na empresa, desde a hora que você pisa na empresa até a hora de ir embora, o que exatamente você faz? Aí passa aquela ferramenta de gestão de tempo. De 15 em 15 minutos, anota pra mim. Estou atendendo o cliente, de que forma, sabe? É chato fazer isso, as pessoas não querem fazer. E é simples também. E as pessoas negligenciam essa parte do processo. Sim. Mas quando você fala para o colaborador, ele escreve. Ele tem muita boa vontade. Por quê? Porque ele acredita que você vai ajudar ele Exato. a executar o trabalho de uma melhor forma. Aí quando você chega pro dono, ele fala, ele não faz nada, ele senta ali no computador e passa o dia inteiro. Aí eu falo, não, vamos lá. Aí eu tenho que trazer ele à consciência. Porque como você falou, o empresário no Brasil, nós não nascemos com uma cultura financeira e não nascemos com um manual para ser empresário. Exato. Então o que você faz? Quando você empreende, você já é o seu melhor funcionário. Exatamente. E estava tudo na sua mão. E é na prática, né? E ali você apagava incêndio, você atendia, mandava a proposta, cobrava, faz tudo. É o eu empresário, né? O famoso eu presa. E aí o que acontece? Cresceu, você não dá mais conta de atender, precisa de alguém para vender. E tem alguém e tem que fazer o financeiro, que muitas vezes no início a pessoa física e a pessoa jurídica Tudo é misturado. igual. Então ele começa ali, aí agora, quando entra a pessoa, ele quer que a pessoa tenha o mesmo gás que ele tinha. Só que No ele início. esquece que a empresa é dele, não é do funcionário. E ele fala, como é que ele não aprende? Então, ele não aprende porque você não ensinou. Porque muitas vezes ele não sabe ensinar. Sabe uma coisa que acontece muito? O funcionário pega a empresa assim, ó, e ele não quer entregar a função, porque ele tem medo. Ou tem tanta paixão que não quer dividir. Ou ele tem tanta paixão por aquilo que ele construiu, que ele não consegue. Não tem coragem de dar na mão de outra pessoa. Dar na mão é um pensamento que ele tem, não é dar na mão. É pedir ajuda, falar, ei, você pode construir esse sonho comigo. Às vezes a pessoa já é mais egoísta também. Tem várias situações, né? Mas também, Gabi, tem gente... Como é que eu vou entregar para você o meu filho que eu construí? Porque a empresa vira um filho. Claro.
como que eu vou entregar o meu Inclusive, filho? ela tem até um nome. Como que eu vou entregar o meu filho para aquela pessoa? Então, é esse sentimento que o dono tem. É. E de muitas vezes, eu vou entregar o meu melhor. Você não dá aos seus filhos, eu não dou às minhas filhas. A empresa não é diferente. Então, eu tenho que trazer toda uma consciência. Você Exato. precisa ter liberdade. Liberdade para quê? Liberdade para você pensar na estratégia. Por isso que eu sou especialista em estratégia de crescimento. Uhum. Por quê? Porque o dono não tem. Eu tenho uma cliente, quando eu comecei com ela o trabalho, eu falava assim, você precisa sair da operação. E ela falava assim, não, eu não posso, largo-os. como que vai ser? E aí eu cheguei, eu falei assim, essa parte da logística, a partir de hoje, você não faz mais. E eu sou muito brava. Mulher de Deus, dá até falta de ar, só de pensar. Eu tô E me aí- colocando no lugar dela. E ela, só que ela é conforme altíssima, Uau. estável altíssima. Então ela tá presa no processo. E ela gosta do processo. Aham. Mas ela é a diretora de vendas. Então ela não tinha que estar fazendo a logística. Mas a empresa dela tem 20 anos e ela começou com 16 fazendo isso. Detalhe, ela é diretora, que é um cargo estratégico, não é um Uhum. cargo operacional. Mas ela não tinha nem noção que ela era diretora da empresa. Uau. Sou eu que chamo de diretoras. Então a gente Bom. começou e eu falava para ela, você precisa sair da estratégia. Então a logística, a partir de hoje, não é sua. Ela quase me bateu, porque a gente lê a face, né? Caras e Uhum. bocas. É. E eu falei, a partir de agora vai ser assim. E ela começou. Dominante, hein? Eu tenho que ser dominante. Uhum. Hoje eu subo a dominância, eu flexibilizo ela e eu não claro. sofro. Põe uma testosterona ali no meio, tem que fazer muito yes pra Tem. isso. E ela aceitou o primeiro desafio. E eu falava, você precisa sair, você precisa sair, você precisa sair. Hoje, a gente tá junto há um ano e meio já. Ela fala assim, Rô, quando você falava pra mim que era treinável, eu não acreditava, eu queria te bater. Mas hoje eu tô livre e eu consigo pensar nas estratégias da minha empresa de crescimento. Eu falei, mas é isso. E cada vez mais tem que sair da sua mão. Então hoje nós estamos treinando uma líder para ficar no lugar dela. Para que ela possa o quê? Fechar grandes negócios. Como é que ela tem tempo de fazer reuniões, almoços, network, se ela tá lá aprovando a logística, aprovando a nota fiscal? Não tem como. Exato. Nossa, você tocou num ponto aqui. Network. Quando eu trabalhava lá na pastelaria dos meus pais, eu tinha minha loja e tal, eu achava uma perca de tempo. Eu falava, pra que eu vou encontrar com mais pessoas pra falar do que eu faço, né? E olha só, você tá aqui através de uma reunião de network que a gente Uhum, fez aqui em Alphaville, né? De um Isso. curso. Foi muito legal, inclusive. Foi. Eu a conheci lá. Ela saiu da empresa dela para conhecer mais pessoas e agora ela tem a oportunidade de falar da empresa dela. O network, ele é muito importante, não é? Sim. Eu falo assim, você tem que aprender a usar a ferramenta do network ao seu favor. Sim, claro. Uma das coisas que eu falo, eu não posso só olhar para o network e falar assim, agora eu vou chegar no network e vou só fechar negócios. E nem sempre acontece ali na Não. hora. Não, tem que ser genuíno. Claro. Uhum. Mas eu tenho que me importar com as pessoas. Primeiro a gente entrega, né? Primeiro a gente entrega. É o estável. Eu acho que o que faz mais network nessa vida genuíno é a personalidade estável. É. Quando você começa, Gabi, a entender isso, e você começa a ir nos lugares, conhecer pessoas, se importar com elas, ouvi-las. Uhum. Eu sempre falo, eu falo isso para todos os lugares que eu treino. Escuta ativa. Essa é a nossa melhor arma. Sim, Escuta ativa. Escutar o outro. Ser genuíno. exato. Se importar. Sim. Então, hoje eu amo meu perfil. Uhum. Aceitou o seu perfil Aceitei. e aceitou amá-lo. Aceitei. E principalmente porque eu tenho os 2 perfis comportamentais de pessoas. Uhum. Voltados de a cuidado, pessoas. de conexão, de amor. Então hoje eu me amo, me aceito e acho o máximo eu ser influente, eu acho o máximo eu ser estável. Mas eu flexibilizo eles, os 2 perfis. Então hoje, você perguntou como que foi isso pra mim. Eu fui entendendo Uhum. aonde eu era influente e o que eu podia usar da influência a meu favor. Fui corrigindo algumas coisas da influência que me prejudicava, ou ser sem noção, falar às vezes as coisas fora do contexto. E fui entendendo onde eu era estável. E o que eu podia fazer melhor do estável. Então eu entendi, na minha vida profissional, eu sou totalmente influente. Eu falo, eu comunico, eu danço, eu brinco, eu faço umas coisas bem doidas, gosto disso. Eu gosto de impactar.
Eu gosto de transformar o mundo. Eu não nasci para ser uma pessoa escondida. Uhum. Eu gosto de deixar minha marca por onde eu passo. Mas isso é desde criança e eu não sabia, né? Hoje eu sei. Então eu gosto de sair de um lugar e saber que eu pude contribuir com alguém. Isso para mim é Muito bom. importante. Se eu tiver chegado num lugar, num network, eu tiver falado uma palavra para alguém, uma frase, que mudou a vida dela, para mim já valeu a pena estar naquele lugar. Então, isso tá aqui, genuíno do influente. O influente gosta disso. Uhum. Então, deixar minha marca no mundo faz parte da minha missão, daquilo que eu nasci para ser. E o Gente. estável, eu gosto de cuidar, eu gosto de amar. E onde eu sou estável? Na minha família, na minha casa. Até no olhar para a transformação do outro. Acreditar que é possível transformar a outra pessoa. Olhar para a pessoa e falar assim: se eu pude, você também pode. Uhum. Eu vou pegar na sua mão e a gente vai junto. Porque eu tenho uma coisa muito boa do estável: o planejamento. Então, vem cá, vamos colocar no papel o seu sonho a partir de agora? Uau. Então, isso me ajuda a performar naquilo que eu quero. Então, às vezes eu pego um dono de empresa dominante, altíssimo, ele fala, e eu fico, tá bom. E eu tô ouvindo ele. E eu tô guardando tudo que ele tá falando. O que é pra mim, fica. O que eu puder ajudá-lo e o que não puder, eu jogo lá no mosaico, como a gente aprendeu, e Aham. tá tudo certo. Isso me ajuda, os meus dois perfis, a me equilibrar. Mas eu fiz até. Um dia eu tava na casa dos meus pais, Natal. Eu sou a filha mais velha de 3 mulheres. Então, o meu pai é o único homem da família. E aí, da onde vem minha dominância também? Mamãe. Minha mãe é dominante com conforme. Uau. Então, minha mãe é aquela que a casa dela você penteia o cabelo no piso, no chão. Porque é sempre muito limpa e sempre muito organizada. Uau. Então, minha mãe é dominantaça. E mandona. Muito. Faz E aí aquilo, é de faz família. isso. E eu sempre falava, eu tinha uma frase que nós falávamos, na minha família a gente fala isso. As mulheres são todas elefoas, a gente manda em tudo. Uau. Isso da minha mãe, da minha avó, das minhas tias, das minhas Mulheres irmãs. fortes, né? Então eu sei que um pouco da minha dominância tá lá nas minhas crenças, na minha criação. E aí eu estava na minha casa, e em Natal todo mundo conversando, a casa da minha mãe estava lotada, mas chegou uma hora que estávamos só nós, meus pais, minhas 2 irmãs e eu. E Gabi, eu fiz assim, ó. Ai, eu sou tão eu. Você E a minha família. descansou. Eu descansei. Que incrível Muitas vezes eu isso. tô em casa, o Igor fala. Eu falo, tá bom, vida. Então eu sei que na Hoje, minha. né? Hoje. Mas antes. Imagine a guerra que era na minha casa. Posso te perguntar uma coisa, pessoal? Claro. Quem era o seu marido na época que você era dominante e conforme? Mandão. Ele é mandão, extremamente organizado, só que eu atropelava ele. Então. Eu não respeitava o meu marido. Uhum. Então, quando eu pedi alguma coisa e ele vai processar pra fazer, porque ele tem uma conformidade alta, Você não entendia. eu já tinha atropelado ele. Ah, Então, e eu aí não aquela frase do dominante, né? Do executor. Se você quer alguma coisa bem feita, faço. faça você mesmo. Exatamente. Então, essa frase, ela funcionava pra mim, porque ele sendo dominante, eu atropelava ele. Então, eu não respeitava, eu não ouvia. Lembra que eu falo da escuta ativa? O Uhum. quanto eu tive que treinar isso em mim. Porque eu não tinha. Eu não queria ouvir. Eu não tinha tempo pra ouvir. Meu tempo era muito pouco. Então, dormir 2 horas por noite Você pra mim queria tava dar ótimo. certo logo. Exatamente. Então, a minha casa era uma confusão. Eu tinha meu marido mandando e sendo organizado. Eu, como uma boa influente estável, perdida e querendo fazer um monte de coisa. A minha filha dominante, estável, conforme, parada no tempo, a mais velha. E a caçula mandando em todo mundo. Então, era uma confusão. Eu falo assim, ó, eu esquecia a toalha em cima da cama. Era motivo de briga. Roberta, você esqueceu a toalha. O Igor gritava. Uhum. E aí eu falava, tá bom. Mas aquilo já gerava uma confusão. Eu vou pegar! No primeiro, Uhum. antes era Claro. assim. E ele Aham. gritava, quando ele Era uma gritava, eu disputa gritava de quem mais. gritava mais. Hoje, se eu esquecer a toalha, porque eu ainda esqueço, Uhum. ele fala, vida, você esqueceu a toalha. Ou ele vai lá e guarda. Uhum. Quando eu cheguei e contei pra ele a historinha que a Dani contou na minha formação, ele falou, nossa, esse sou eu. A partir dali, a gente começou a ajustar a comunicação na minha casa. Olha só. Então, a gente começou a entender como que era o dominante, que ele gosta de execução, ele gosta de mandar, ele gosta de estar com o poder na mão dele, e eu saí de cena.
Eu deixei o meu marido Ser homem. ser o homem da casa. Que até então eu vestia calça jeans na minha casa. Porque eu não deixava. Gente, olha o quanto isso é poderoso. Só o conhecimento, a Uhum. clareza, É, o quanto pode modificar histórias, porque agora você está ensinando uma nova forma de ver o mundo, de ver o que é uhum. família para suas filhas. Exatamente. Então, hoje, o que que eu faço? Eu aplico isso na minha casa, Uhum. aplico isso nas empresas, aplico isso na igreja. Então, Uau. aonde eu vou, eu sempre falo. Quando eu conto uma historinha de influente, estável, dominante, conforme, as pessoas falam, o quê? Elas se Não acredito. identificam demais. Sim. Então, quando eu conto a história... Eu contei a história da minha filha Zoe, semana passada, e muita gente me chamou. Então, assim, só para você saber, a minha filha Zoe, ela foi diagnosticada em 2022 com autismo, TOD e TDAH. Uau. Eu tomei primeiro um susto e a profissional falou, ela é e pronto. Começou o processo e começou a trabalhar. Eu Ela deu o falei, veredito. ela não é, porque ela tem dominância e influência. E aí eu fiz Educar Amar Dar Limites. Uhum. Aplicou ferramenta. Sim, eu fiz a formação e apliquei. Então, eu venho nessa jornada toda construindo isso. Eu falei, ela não tem TOD, porque essa impulsividade dela não é TOD, é da dominância. Essa resistência que ela tem não é TOD. Porque ela não é agressiva, ela só fala, eu não vou, eu não quero, eu não faço. Ou ela fala, eu não vou falar com você. Uhum. É o que ela fazia antes. Uhum. Então, eu fui treinando ela com V0, com abraço de 40 segundos e mostrando, validando ela. Então, ela começou a mudar o comportamento. Você foi preenchendo ela de amor e de atenção, Sim, tudo que uma criança mais deseja na vida. exatamente. E eu comecei a ensiná-la. Então, como dominante, o que que eu fiz? Eu desafiava ela quando eu queria que ela fizesse as coisas. Então, eu Assim, fui duvido você arrumar sua cama agora. exatamente. Às vezes ela fala pra mim, o que que eu vou ganhar com isso? Ah, que E eu falo, inteligente. sei. Então, Aham. o que que eu fiz? Eu comecei a construir isso. Aí eu falei, ela não é. Eu tenho certeza que TOD ela não é. E tenho certeza que autista ela não é. Eu tenho um sobrinho autista. Então, eu falei, não é. Mas ok. E não aceitei. Mudei de profissional. Uhum. E aí fui para um outro profissional que até então ela fazia fono. O profissional falou, mãe, desencana, esse povo é doido. Eu falei, então tá tudo certo. Aí mudei novamente de profissional, porque ele saiu do plano, e eu fui para uma outra profissional. Em 4 meses, ela performou, minha filha. Ela tinha dificuldade na fala, e ela tem uma técnica, uma metodologia, e a Zoe começou a falar perfeitamente, em 4 meses. Só que no último dia, na última semana do ano de 2023, ela falou, mãe, vai no neuroinfantil? Eu falei, tudo bem, eu vou. Aí fui, busquei um neuro, tal, consegui um neuro em Moema. Uhum. Quando eu cheguei nesse neuro, a clínica era totalmente para autista. E eu não sabia. E quando eu entrei na clínica, a Zoe entrou num mundinho que eu nunca tinha visto. E ela foi direto para os brinquedos. E ficou ali, presa, brincando. E quando ela entrou dentro da sala do médico, ela teve um pico de ansiedade, não sei. Que ela não escutava, ela não respondia, ela não falava. E ela pulava, pulava, pulava. E eu, Que aconteceu? ela já tinha tido isso uma vez, quando eu tinha levado ela no pediatra. Uhum. Isso já tem uns 2, 3 anos. E ela teve esse comportamento. E eu achei estranho. Aí o médico falou, autista, né? Aí eu falei, não. Ele falou, olha o que ela tá fazendo. Zoe, e ela não respondia. Zoe, não sei o quê. E ela pulava, e ela queria mexer em tudo, Ela olhar ficou quase tudo. que num entusiasmo, assim, de querer E eu conhecer tudo falava, aquilo. Zozô, fala com a mamãe. Ela não respondia. Aí ele começou, mãe, ela dorme bem? Eu, não. Nunca dormiu. Aham. Mãe, aí ele começou. Gabi, ele fez tantas perguntas e tudo que ele perguntava eu falava assim. Só que na hora eu me perdi. E acho que eu fui fazendo assim, né? Meu Deus. E aí ele falou: mãe, fica tranquila. 24 horas de aba. Corre porque não dá mais tempo, ela já tá com 6 anos. E vamos começar o processo de investigação? Eu falei: ok. Eu saí de lá transtornada. Liguei para uma amiga minha, que tem uma clínica de Uhum. medicina integrativa aqui, em Alphaville. Falei, me socorre, eu não sei o que eu faço. Chorando, chorando, chorando. Vim pra cá, conversei com ela, passei na clínica. Aí ela já fez uma desparasitação na minha filha, já fez alguns procedimentos de medicina integrativa. Aham. E nisso eu comecei em busca de um profissional.
E aí eu comecei essa jornada, aí encontrei profissionais maravilhosos que me acolheram, que pegaram na minha mão. Iniciei o processo do ABA, como o médico pediu. O que é esse processo? O processo do ABA é uma metodologia que trabalha as crianças com autismo. Então, eu já iniciei numa clínica, porém eu fui fazer a parte de investigação numa outra clínica, que é uma clínica que eles são do HC. Sei. Então, eu tenho uma amiga que me ajudou muito, a Sheila. Ela é neuroinfantil, ela é psiconeuro, e ela me indicou uma profissional e nós começamos. Então, eu fui em lugares diferentes. Comecei a fazer o ABA em um lugar e a pesquisa em outro. E eu vim construindo isso. Mas eu falava, não é possível, tem alguma coisa errada. Não é possível. E eu Como falava... se algo em você gritasse E por eu um falava, outro. é o comportamento. Mas fiquei ali, firme, segurando. Confesso que no primeiro momento a gente sofre. Aí lembra que eu falei que no meu pessoal eu sou estável? O estável sofre. Então eu chorei, sofri, morri. Mas me culpei. Tinha culpa nisso com também? certeza. 2 anos. Nossa. A culpa 2 é anos eu bati com todo mundo e falava que não, porque eu sou analista comportamental. Mas continuei o processo. E aí saiu o diagnóstico, semana passada. E aí? A minha filha não tem autismo. Uau. A minha filha tem TDAH. Com umas explosões de euforia. Isso. E aí ela tem um QI mais alto, ela é muito inteligente e muito comunicativa. Ela já não tem mais esse tipo de comportamento que ela tinha antes. Porque ela tem 6 anos. Hoje. E também porque eu desenvolvi ela nesses 3 anos. Então, a semana passada ela falou pra mim assim, mamãe, tô indo passar férias na casa da minha avó. Só que quando eu chegar lá, eu vou fazer abraço de 40 segundos e V0 todos os dias com o Léo. Porque o Léo vai olhar nos meus olhos, mamãe. Quem é o Léo? Léo é o meu sobrinho autista. E ele vai falar comigo. Você vai ver. Essa é a minha missão. E eu não falei isso pra ela. Ela falou, eu tenho 2 sobrinhos, o Leonardo e a Laura. E ela falou isso. Mamãe, agora eu vou ensinar o Léo e a Laura. E eles vão fazer abraço de 40 segundos. E ele vai olhar nos meus olhos, mamãe. Você vai ver. Então ela saiu de casa com essa missão. Que gracinha. De transformar ensinar isso para os primos. Que coisa incrível. O Léo tem 7 anos, ele é um pouquinho mais velho, 1 ano mais velho que ela. Mas ela saiu com isso. Então, meu sobrinho é autista não verbal, suporte 2. Mas ela fala, a Laura não tem autismo, e ela fala, mãe, o Léo precisa brincar com a gente. E eu falo, quando você estiver nos ambientes, você tem que cuidar dele. Ela fala, tá bom, eu vou cuidar dele. E foi uma coisa que saiu dela, não saiu. Que gracinha. Eu nunca ensinei isso. Não, as crianças são parabólicas, né? A gente não precisa ensinar. Não. Se você já praticava com ela, né? Eu acredito que ela sentiu aquele bem que a fez e ela quis multiplicar isso. E a gente traz isso para o mundo adulto também, né? Eu imagino que você deva ter muitos relatos, assim, surpreendentes dentro das empresas. Tenho. Conta uns, assim, pra gente, de gente que foi realmente te dar um depoimento, te agradecer por você ter transformado não só o profissional, quanto na família. Eu tenho uma menina, Jéssica, ela me mandou uma mensagem e falou assim, obrigada, porque hoje eu voltei para casa e olhei meus filhos de forma diferente. Uau. E a sua missão hoje é essa? É. Eu acredito que esse ponto deve ferver seu coração. Ferve. Quando eu falo de perfil comportamental, e ajudar as pessoas a se encontrarem, a se entenderem. Se eu tivesse um pouquinho de conhecimento, ou os meus pais, eles não teriam matado a gente em tantas coisas. Sem saber. Sem saber. Totalmente sem saber. Eles não tinham conhecimento. Não, e então, nem tem ainda até hoje. E não né? tem. Mas a gente tem que acessar isso. A gente tem que buscar. Por isso que eu falo, o autoconhecimento é muito importante. Porque ele muda histórias, muda vidas, salva casamento. O perfil comportamental salva casamento. É um relatório de 57 páginas com 77 incidências de quem é você. Quando você responde aquele relatório, você não imagina o que vai sair. Mas quando você olha a primeira página de quem é você na sua essência, Gabi, só aquilo salva o mundo. Salva vidas. Salva vidas. Aconteceu isso comigo. Quando eu fiz o meu relatório, eu falei, gente, essa inteligência aqui é evidente. Como que pode? E aí, ter clareza mesmo. Eu parei de me culpar por certas situações que realmente eu não sabia lidar, e eu lidava a partir da minha essência. E aí, só que do lado negativo, né? E aí eu fui entender, eu falei, nossa,
o que eu posso fazer de diferente? Lá tá escrito. Tipo, como Uhum. você pode melhorar Sim. a parte que você não aceita, né? Uhum. Porque aceitação é tudo também. Gente, Mas que a incrível. gente aprende a se amar. Exato. Você começa a entender quem é você e você começa a entender os seus limites, saber para onde você quer ir, saber tomar decisões a partir das suas emoções também, porque o perfil comportamental vai trazer as suas emoções. Se você é introvertido, se você é extrovertido, isso traz uma clareza. Sim. Se você é focado em processos ou não. Semana passada, eu sentei com um empresário para fazer a devolutiva dos funcionários. Porque eu faço perfil comportamental, sento com todo mundo, dou uma devolutiva para todos. Claro. Depois eu sento com os sócios. Aí ele falou assim: eu tenho um funcionário aqui que ele é líder, mas ele tem que fazer toda a parte de mandar os orçamentos para as empresas. Aí eu falei: só um instantinho. Aí eu abri o perfil. Aí eu falei assim: ele é um excelente funcionário. Ele está com você há 6 anos. Mas ele não faz isso bem. Não, mas ele faz. Mas ele entrega sempre atrasado. Eu falei: então, não está dentro do perfil dele. Ele não vai fazer com facilidade. Ele vai fazer. Ele vai Mas fazer, vai demandar vai uma fazer bem energia. feito, porque ele já faz há tantos anos. Uhum. Mas e se a gente delegar isso para para uma outra pessoa? E tem uma pessoa no time que é estável, Uhum. que vai fazer com detalhes. Vai fazer mais devagar? Provavelmente. Mas ele vai se cobrar do resultado Vai entregar. e vai entregar com qualidade. Uhum. E eu falei para ele não é do detalhe. Vamos trazer o detalhe para o outro? Deixa o outro fazer isso e a gente tira ele para fazer outras coisas que ele pode fazer. É só equilibrar. Então, esse equilíbrio. Quando o dono de uma empresa olha e fala: uau, meu funcionário é assim. Agora eu entendi. Agora eu entendi porque eu falava e ele não entendia. Agora eu sei porque o outro adora tomar um cafezinho, não é assim? Não é? E aí o dono começa a perceber que o funcionário não tá fazendo aquilo para atingir ele. Não. Porque daí ele fica na defensiva também. Aí Uhum. cada um fica na sua defensiva e causa aquele conflito na comunicação, né? É quando você desfaz isso, é como se você estivesse tirando o nevoeiro, né? Uhum. Traz a consciência e as relações melhoram. Uma outra empresa pegou uma funcionária, trabalhava no caixa, e falou assim: vou promover ela e vou colocá-la agora no RH. Ah, isso acontece tanto. No DP, no RH não, no DP. Ela é tão boa com pessoas, né? Ela é tão Vamos colocar boa, lá. ela é organizada. Aí eu falei: ok. Em seguida, deu 3 semanas. Todo mundo: nossa, ela é grossa. Ela é isso, ela é aquilo. Aí eu falei: como assim, gente? Aí começou, eu falei: olha, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Ela é conforme. Então, ela vai fazer com excelência. Por isso que ela entregava o financeiro pra vocês, sem erro. Para fazer a parte da documentação e do processo, ela vai fazer com excelência. Mas quando for para ela atender as pessoas, ela vai ser grossa. Ah, tá. Ela é boa Porque no ela financeiro. Ela era boa com processos. E eu falei: e se a gente colocá-la para ser a secretária? E se a gente colocá-la para fazer os processos, mas não atender? Ô, Lerite, veio desconto. Isso aqui não é assim? Aí ela explica no A mais B, né? É Ela por vai conta falar: disso. veio desconto porque chegou atrasado. Ou Chega ela mais nem cedo da vai próxima vez. É tipo isso. É. Mas ela tá dando a solução. Na cabeça dela não estou Não. ofendendo aquela pessoa, eu estou falando o que Uhum. realmente precisa ser feito. Só que as pessoas estavam se sentindo como ofendidas. Eu falei assim: vamos encontrar outras coisas que ela possa fazer, que ela não vai lidar com pessoas. Ela é muito boa para organização. Processos. Ela pode cuidar do financeiro, mas ela tratando as pessoas, lidando com as pessoas, ela não vai ser boa. Então vamos encontrar. Então o bom de fazer o perfil comportamental dentro das empresas é isso. E aí quando eu chego no time de vendas, Que é o carro-chefe da sua empresa e o coração das empresas, né? exatamente. Porque sem vendas, tem empresa? Não. Não dá. Eu falo que sem vendas não tem empresa. Não tem nada. Porque tem que vender. A gente tem que vender e tem que vender todo dia. A empresa tem que ter essa mentalidade. Mas aí eu tenho uma pessoa que não é... Eu falo para as empresas assim, não é o perfil certo que vende. É a pessoa preparada. Então eu preciso preparar o meu funcionário, o meu colaborador para ele vender mais. Então, se eu não sou a favor de demissão, eu sou a favor das danças das cadeiras, colocar as pessoas nos lugares certos. Incrível. Então,
eu tenho eu tenho um programa de vendas na empresa. Então, a Uhum. gente faz uma imersão com conhecimento voltado para a inteligência emocional, para trazer um pouco desse desbloqueio, de se enxergar. E aí, eu continuo esse programa com mais 8 semanas. Uau. Que é o Grow Growth, Sailing. growth Sales. Ah, sei eu. Então, o que a gente faz? Eu treino esse time toda segunda-feira de manhã. Ele é Uhum. treinado por mim. Por que segunda-feira de manhã? Porque ele já tá com a mente pronta. Ele vem do final de semana É o meio renovo, desanimado. né? Então, ali ele já se alimenta. É das 8 às 9h30. Dali ele se alimenta para a semana toda. Dali já sai com uma meta definida. Que incrível. Então, eu estava com uma pessoa que é estável. E ela não tinha vendido nada. Então, ela participou da imersão. Nós fizemos uma imersão presencial. Ela participou da imersão. E ali ela começou essa jornada, fazendo todo o programa. Semana passada, ela bateu a meta dia 12. E era que dia a meta dela? Dia 30. Uau. Ela já bateu a meta. Colocou o estável para ação. Sim. Através da intenção certa. Isso. E e aí nós fomos construindo. Como estável, ela tem dificuldade de ficar no telefone. O contágio social dela é menor. Uhum. Então, eu comecei a trazer para ela soluções. Então, assim, a gente faz o treinamento focado para vendas, mas focado mais na inteligência emocional. Uhum. E depois a gente faz o programa com técnicas. Uau, que incrível. E vai acompanhando. E aí eu faço um PDI de acompanhamento com todos. Que é muito importante. Isso. Então, a gente tem uma outra menina também que não estava 1 ano sem bater meta. E é o 3º mês consecutivo que ela bate a meta. Ah, que delícia, né? Ter esses resultados. Sim. Porque imagina no emocional dela, Sim. se sentindo incapaz. Porque quando você não bate meta, você é cobrada por isso. Fala, nossa, eu tô fazendo alguma coisa de errado. Ou eu não sou capaz. Aí já vai pro macro, né? Eu E não sou não é competente. isso, é trabalhar o pertencimento. Mas aí eu faço esse trabalho com o colaborador e o sócio também. Então, colaborador, eu atendo ele no individual, enxergo o que ele precisa performar e trago para o sócio da empresa o que ele precisa usar de ferramentas. Então, eu tenho uma empresa que o funcionário não bate meta. Ele é muito bom para fazer a captação, mas ele não consegue bater as metas. Mas ele consegue trazer pessoas. Ele consegue converter os leads. Ele converte os leads. Mas depois ele não mantém. E aí, essa semana eu falei, vamos mudar? O que você acha da gente mudar? Eu faço uma sugestão. O que você acha da gente mudar? Quem sabe, a partir de agora, ele atenda todos os leads. Porque teve um mês que ele fechou com 15 leads. Foi o maior número que ele já tinha alcançado. Falei, vamos potencializar ele para ele fazer a primeira venda e converter o cliente e depois a gente vira esse cliente para o time. Vamos fazer. E aí eles estão estudando essa possibilidade. É um menino maravilhoso. Mas não tá na crença. Tá ali, talvez tenha um medo, sim. Talvez tenha alguma emoção. Ele tá tratando, mas por que não potencializar aquilo que ele consegue fazer de melhor? Incrível. Nossa. Então, eu venho trazendo esse equilíbrio. Porque às vezes o sócio não tá olhando para isso. Às vezes nem acredita muito. Às vezes ele não tem tempo de olhar. São muitos detalhes, não são? A responsabilidade do empresário é muito grande, Gabi. Ele tem que se preocupar com o imposto. Ele tem que se preocupar com a venda. Ele tem que se preocupar com a meta. Ele tem que se preocupar com o fornecedor. Ele tem que se preocupar com o cliente. Ele tem que fazer network. Ele tem que postar no Instagram, porque hoje todo mundo quer ver a gente no Instagram, quer saber como que é a empresa, como é que a gente fundou, o que a gente pensa. Então, o número de atividades de um dono de empresa é muito grande. Sim, e outra, são atividades importantes. O imposto é importante. Tá na internet é importante. Vender é importante. É tudo importante. São todos os órgãos, se for pensar em um ser humano, é tudo órgão vital para uma empresa. Sim, exatamente. São grandes responsabilidades. Exatamente. Então, eu trago essa consciência e muitas vezes eu ajudo o sócio a enxergar que não é ele que tem que estar executando, que é o time por ele. Uau, é um grande trabalho. Grande de volume e grande de grandeza também. E assim, quando a gente vende a proposta, é totalmente intangível. Porque eu falo assim, olha, eu vou mudar a história da sua empresa. A gente vai faturar 2, 3, 4 vezes mais. A longo prazo também.
Só que não depende de mim, depende de você. E eu sempre falo isso. O resultado, ele só acontece se você se envolver no processo. Eu já Porque, atendi empresa, desculpa, imagina. que o dono não participava das reuniões. Fazia Não, questão de não participar. eu já Apareceu atendi. tal coisa, o resultado ele não... Não acontece. Não. Não acontece. Não acontece. É que tem dono que ainda tem uma cabeça que ele não tem que se misturar com o colaborador. E aí, sabe o que eu falo? Quem é que ajuda você a construir o seu sonho? Por que que você não pode falar com ele? Exato. Por que que você tem que ser intocável? Eu acho que esse mundo já acabou. As pessoas precisam mudar essa mentalidade. A gente tem que ter uma visão mais humana. E assim, tem um lado também, sabe, que me deixa um pouco triste, das pessoas acharem que o dono é vilão. As pessoas acham assim, eu tô construindo o sonho dos outros. Não, você tá recebendo o seu salário para construir o seu sonho. Trabalhando na empresa do outro. Sim. Que dali que vem o seu sustento. Claro que tem donos que, né, a gente não pode tirar a responsabilidade também, que são vilões mesmo, que são carrascos, né? Mas Sim. não é a maioria. A Não. maioria são pessoas que têm um sonho, que quer resolver o problema de alguém, trazer solução para o mundo e precisa de um time junto. Sim. Né? Olha, eu já vi donos de empresa ajudarem o funcionário a comprar seu primeiro carro. Minha mãe era uma dessa. Mobiliava a casa dos funcionários. Não, vamos lá, Ajudava. compra no meu cartão, eu te ajudo, tira no meu nome. O cheque. Eu dou os meus cheques na época, né? Lembra? Então, tirou no meu nome. Quantas vezes? A gente precisa trazer isso de volta. É esse pertencimento e todo mundo tá junto. O dono, ele não pode ser intocável. Eu acho que essa cultura, ela tem que acabar dentro da empresa. Claro que existe ordem, decência. Claro, hierarquia. Tem hierarquia para ser cumprida, é fato. Mas, quanto mais longe o dono fica da operação, menos o seu time entrega. Então, eu gosto muito de fazer uma dinâmica, que eu faço um café de pertencimento, faço uma dinâmica, primeiro com eles, com todos os funcionários, e eu ponho o sócio no centro, contando a história dele. Uau, que incrível. Como que ele começou, como que foi para ele os desafios que ele teve ao começar. Gabi, o dia que eu faço isso é o dia que a empresa mais vende. As pessoas se inspiram em histórias, né? Histórias mudam o mundo. Isso. Então, a gente tem todo um roteiro para ser seguido para o dono poder cumprir esse roteiro. Eu ajudo com ele, escrevo junto com ele a história dele. E a gente faz isso. E aí eu desafio o dono a contar a história, participar do café, abraçar todo mundo, a gente canta. É um momento. Depois eu falo para ele, agora você vai embora. E você não vai ligar o celular. Eu falo pra ele, vai pro spa, faz qualquer coisa, desliga o celular. E aí, às vezes, eu pego o marido, a esposa pra ajudar, principalmente aquele que é mais o eu presa. E esse dia o time fica comigo. E sai muita coisa. E sai muito resultado. Porque ali eu mostro para o sócio que não é ele. O resultado não é ele. É a equipe. Quebra a crença ali na hora, né? Quebra. Quebra. Como que é aquela frase lá? A empresa só engorda. O boi só engorda com o olho do dono. Isso é uma mentira que contaram pra gente. A nossa equipe tem que ser autogerenciável. A nossa energia tem que estar lá, claro. Sim, nosso olhar tem que estar lá. Claro. Mas isso eu posso ter pessoas que têm o olho de dono. Exato. O olho de dono não é porque... quando eu falo olho de dono, é o funcionário que está preocupado com o copo, que não vai quebrar. É não desperdiçar copo descartável. Porque, é baratinho. Coloca isso no final do mês. Exato. Então, quando a gente começa a ter essa mentalidade, olha, eu não vou desperdiçar o café, olha, eu vou recolher um lixo, porque não vai quebrar a mão de ninguém. Não é minha função recolher o lixo. Ok, mas vai mudar? É limpar uma mesa, às vezes. Ajudar a pessoa da limpeza que não deu tempo, às vezes, de fazer porque ela teve outra coisa para fazer. Deixar o seu ambiente organizado. Isso é do ser humano, vem de casa. É igual a história que você trouxe do seu marido. Hoje ele tira a toalha, põe no lugar que tem que pôr e não reclama. Sabe, isso já vem, é do ser humano. Isso só precisa ser reacendido, né? Exatamente. E como eu faço para contratar a sua empresa? Chegamos no finalzinho do nosso programa. Agora é a hora de você falar como a gente te encontra no Instagram. Tá. Pode... hoje eu tô no Instagram. Tá no meu nome, Roberta Fernandes, _OFC. E aí, só me chamar, que aí o meu time atende. Certo. E um último recado aí pro dono da empresa que tá nos assistindo.
Trate todo mundo com amor. O amor, ele constrange, o amor transforma e o amor sempre vence. Uau, Então, incrível. o amor é tudo. E tudo que a gente faz com amor dá muito mais certo, né? Sim. Muito obrigada, Roberta. Foi incrível, gente. Eu tenho certeza que você adorou também assistir esse podcast, esse episódio tão esclarecedor que trouxe consciência, trouxe clareza. A sua história, obrigada por compartilhar aí a sua história com a sua filha também, que foi muito lindo, muito tocante. Tenho certeza que várias mães aí foram atingidas de forma positiva, né? E deve ter mudado a consciência aí de algumas. Compartilha para mais pessoas ouvirem essa mensagem, curte o canal, ajuda a gente aí a transbordar tanto conhecimento bom, né? Que o mundo está precisando. Sim. Obrigada, Gabi, viu? obrigada. Que o Senhor abençoe a sua Amém. vida. Que venha contratos novos, pessoas novas, que a sua mensagem ela pode ser levada para muitos empresários, muitos empreendedores. Amém, amém, eu recebo. Muito obrigada, viu? Obrigada a você que assistiu até o final e até o próximo Pode Ser Franca. Tchau!